Bom, gente, então retornando aqui nossa aula, após essa apresentação inicial, nós temos aqui representado nesse slide o sistema tampão do corpo humano. Então, basicamente, temos, durante o exercício físico, os tampões intracelulares ali do miócito, então está ali representado. Temos proteínas, temos fosfatos e temos também a carnosina que vai ser explorada aqui no curso de hoje. Aqui o fluxo sanguíneo com um importante tampão, que seria o bicarbonato contribuindo diretamente para tamponar os prótons. Aqui embaixo, pulmão e rim. Então, o pulmão, ao contribuir para a expiração do CO2, consegue também contribuir para a homeostase do pH do nosso organismo. E o rim, ao eliminar uma urina mais alcalina ou mais ácida, também está contribuindo para a homeostase geral do pH do nosso organismo. Então, continuando aqui, o que a gente pode observar nesse trabalho publicado em 2015 por pesquisadores brasileiros, que vão ser citados aqui várias vezes, então vocês podem observar ali, Antônio Lancha Júnior, primeiro autor, e o último autor, Guilherme Artioli, ambos ali de São Paulo, correto? Então, em 2015, nesse artigo de revisão, tem essa figura e eu estou aqui apresentando para vocês. Letra B em cima, letra C embaixo. Então, letra B em cima, tampão intracelular. Já citado que tem outros, talvez o principal seja até a proteína, mas aqui carnosina. Então, a carnosina é um tampão intracelular importante no músculo esquelético representado aqui nesse modelo, correto? Aqui embaixo, no C, temos o tampão extracelular marcado em vermelho, bicarbonato. Então, você pode ver que o bicarbonato se associa com os prótons, e ao se associar com os prótons se forma o ácido carbônico, H2CO3. Basicamente isso acontece majoritariamente dentro do eritrócito, da hemácia. Existe uma enzima anidrase carbônica que faz isso com uma eficiência grande. Na sequência, esse ácido carbônico, que é um ácido fraco, ele é convertido, dissociado em CO2 e água. Esse CO2 que pode ser então eliminado via expiração, contribuindo então para a manutenção do pH, sanguíneo no caso. E a gente pode observar aqui então também no modelo C, que existe uma grande concentração de prótons que está sendo produzida durante esse exercício, por exemplo, o exercício intenso, e esse próton está toda hora sendo eliminado então, para o meio extracelular. Então você tem aqui alguns trocadores, então aqui o primeirozinho aqui, você observa que é um trocador que troca sódio por próton. Então o sódio entra no músculo esquelético às custas do próton que acaba saindo. Esse é um transportador do tipo antiporte, vamos dizer assim, que um soluto sai e o outro soluto entra, caminhos opostos, Na sequência aqui você tem outro transportador de sódio-próton, só que agora no mesmo sentido, do meio intracelular para o meio extracelular. Então esse aqui já é um transportador diferente do tipo simporte, correto? E o outro ali do lado denominado MCT. Você tem algumas isoformas, a isoforma 1, 2, 3 e 4. MCT é o transportador de monocarboxilato. E um monocarboxilato importante nesse caso seria até o lactato. Então aqui estou representando, o lactato é eliminado, sai do músculo esquelético junto com o próton, até contribuindo para a homeostase do pH intracelular. Quando o lactato sai do músculo esquelético, ele leva consigo um próton através desse transportador denominado MCT, que também é um transportador do tipo simporte. Eventualmente, como a gente pode observar na literatura, quando você suplementa bicarbonato, no intuito de aumentar as concentrações de bicarbonato no sangue, e quando vai fazer o exercício físico intenso, por vezes aumenta-se a concentração no sangue de lactato. Ou seja, a lactacidemia aumenta. Isso pode ser explicado em parte porque quando você aumenta o conteúdo de bicarbonato sanguíneo, você consegue aumentar esse transporte do próton intracelular para o meio extracelular. E por tabela, por consequência, o lactato também vai ser eliminado do músculo, do meio intracelular para o extracelular mais facilmente, correto? Se não há nenhum problema, isso é até bom. De novo, o lactato não tem nada a ver com a fadiga, correto? Uma hipótese que eu coloco ali, situações de vasoconstrição ou até de oclusão, será que diminuiria a efetividade desses transportadores? Porque para você transportar próton e lactato do meio intracelular para o extracelular, interstício e eventualmente no fluxo sanguíneo, tem que estar chegando fluxo sanguíneo. Então, situações de vasoconstrição ou até de treinamento com oclusão, por exemplo, será que a efetividade desses transportadores diminuiriam? Eu não sei, tá? É só uma hipótese minha, não sei se tem trabalho tentando avaliar isso.
Outra coisa, contribui para a manutenção do pH intracelular. Então, o bicarbonato, mesmo que seja extracelular, seja sanguíneo, através desses mecanismos aqui descritos, contribui sim diretamente até para a manutenção do pH intracelular, já que quanto maior a quantidade de bicarbonato no meio extracelular, mais facilmente o efluxo do próton do meio intra para o extracelular, contribuindo então para a manutenção do pH intracelular, correto? Então, gente, eu vou dividir aqui a apresentação em duas. Eu vou começar falando inicialmente da carnosina, para posterior a gente comenta sobre o bicarbonato, correto? Então, para abordar sobre o metabolismo da carnosina, inicialmente vou falar sobre esse artigo, publicado na Physiological Reviews em 2013, que aborda aspectos fisiológicos e patofisiológicos da carnosina. Vou me ater mais aos aspectos fisiológicos. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse modelo. A carnosina pode ser adquirida via alimentação, principalmente através das carnes, seja bovina, frango, peixe, carne suína. Então, são boas fontes alimentares de carnosina. Então, a carnosina, como vocês já sabem, é o tampão intracelular do músculo esquelético. Mas, aparentemente, para você aumentar o conteúdo de carnosina no meio intracelular, lá no miócito, né, a suplementação de beta-alanina pode ser efetiva. Tá? Então, quem é a beta-alanina? A beta-alanina é um aminoácido não proteogênico, então ele não faz parte das proteínas. A gente consegue produzir em algum grau, mas aparentemente uma quantidade baixa, que não seria adequada para aumentar os estoques de carnosina. E qual é a relação da beta-alanina com a carnosina? A carnosina, na realidade, é um dipeptídeo, formado por beta-alanina e histidina. E o aminoácido limitante, já adianto para vocês, é a beta-alanina. Então, para você aumentar os estoques de carnosina, uma suplementação de beta-alanina parece ser efetiva, o que vem sendo mostrado na literatura. Então, aqui pelo modelo, vocês podem adquirir, seja carnosina, né, pelo alimento, ou até suplementar, como eu estou dizendo aqui, a beta-alanina. Passa pelo trato gastrointestinal. No trato gastrointestinal, você pode absorver tanto a beta-alanina quanto a carnosina, né? Parece que majoritariamente acaba sendo beta-alanina, porque você já consegue degradar a carnosina, não totalmente, mas em algum grau você consegue degradar a carnosina no trato gastrointestinal nos seus constituintes básicos, que são a beta-alanina e a histidina, como já citado. E aí você absorve, então, no seu enterócito, beta-alanina ou eventualmente a carnosina. O fato é que quando chega no fluxo sanguíneo, existe uma enzima representada aqui em amarelo, como se fosse o Pac-Man, lembra do Pac-Man? Então está ali representado, seria a carnosinase, né? Tem a carnosinase tipo 1 e a tipo 2. Então aqui no fluxo sanguíneo está cheio de carnosinase, que pode degradar então com eficiência a carnosina que eventualmente foi absorvida pelo trato gastrointestinal. Então a carnosinase vai liberar como subproduto a beta-alanina e a histidina, dois aminoácidos, que podem ser absorvidos pelos tecidos, incluindo então o músculo esquelético. Então você observa que no músculo esquelético temos a enzima carnosina sintase, que faz justamente o contrário da carnosinase. Então ela tem como produto, né, melhor dizendo, ela tem como substrato a beta-alanina e a histidina, e consegue então formar esse dipeptídeo que é a carnosina. E a carnosina aumenta então em concentração no músculo esquelético, pode aumentar, a gente vai ver alguns protocolos de suplementação de beta-alanina. Bem, então aqui para exemplificar a enzima carnosinase em cima, né, onde você está pegando a carnosina como substrato e convertendo ela em beta-alanina e histidina. Embaixo aqui a carnosina sintase, onde ela pega então a histidina mais a beta-alanina com custo da hidrólise do ATP em AMP mais 2-fosfatos inorgânicos, convertendo então a beta-alanina e a histidina em carnosina. Como já citado, a carnosina sintase tem uma afinidade muito maior pela histidina. E além disso, a concentração de histidina no meio intracelular também é maior do que a concentração de carnosina. Né? De carnosina não, ali está errado, desculpa. Estou querendo dizer que a enzima carnosina sintase tem maior afinidade pela histidina comparada da beta-alanina, e a concentração de histidina é muito superior à concentração não de carnosina ali, mas de beta-alanina. Ou seja, para formar carnosina, esse dipeptídeo limitante é a beta-alanina, por ter menor concentração e a enzima carnosina sintase ter menor afinidade por ela. Correto? Dando sequência aqui, algumas curiosidades agora desse outro artigo de revisão. Como eu estou mostrando aqui, né, eles mostraram, melhor dizendo, homens aparentemente têm um conteúdo de carnosina superior às mulheres. Tá? Com a idade, você vai ficando idoso, 45, 50 anos, a sua concentração de carnosina já começa a diminuir, correto?
vegano, como não come carne, nada de carne, peixe, frango, nada disso, a tendência é ter uma concentração de carnosina inferior ao onívoro, correto? E pode até ser uma pessoa, um cidadão, um atleta que seja um bom responsivo à suplementação de betalanina para aumentar os estoques de carnosina, no caso vegano, por ter um estoque inicial mais baixo. Se for um vegano idoso, talvez responda melhor ainda. E as fibras tipo 2, aparentemente, que são aquelas fibras de contração rápida, de explosão e tal, aparentemente também tem um conteúdo superior de carnosina comparado à fibra do tipo 1. Embora ambas as fibras respondam muito bem à suplementação de betalanina. Mas em valor absoluto, as fibras do tipo 2 têm conteúdo maior do que a fibra tipo 1, correto? Então, uma coisa que eu esqueci de falar, está escrito ali em cima, a carnosina não é um tampão sanguíneo importante. Então, a carnosina só é um tampão importante dentro do músculo esquelético, tá? No sangue, ela não é importante. Então, não adianta suplementar carnosina e aumentar os estoques dela no sangue, porque nem vai aumentar. Na verdade, vai ter a carnosinase que vai degradá-la. Tem que aumentar os estoques de carnosina no músculo. Aí a suplementação de betalanina parece ser mais efetiva com esse objetivo. Bom, nesse trabalho aqui, ele mostrou os efeitos do treinamento de sprint combinados com uma dieta vegetariana ou uma dieta mista, né, no conteúdo de carnosina muscular e a capacidade de tamponamento. Então, nessa figura 1 dele, vocês observam a concentração de carnosina pré e pós o treinamento, correto? VD é a dieta vegetariana e MD é a dieta mista. Treinamento esse que foi feito por 5 semanas. Então, nessa curva em preto, né, essa linha em preto, toda preta, é a média do grupo. Né, e vocês podem observar que com a dieta vegetariana não respondeu tão bem. Já a dieta mista, a tendência do grupo é aumentar os estoques de carnosina. Então, o treinamento aumenta os estoques de carnosina, mas principalmente associado a uma dieta mista. Uma dieta vegetariana, isso não foi tão efetivo, como vocês podem observar. Né? Aqui uma curiosidade, né? Aparentemente, diabéticos tipo 2, mas não diabéticos tipo 1, mas o diabético tipo 2 tem um conteúdo menor de carnosina no músculo esquelético. Então, mais uma vez aqui, a betalanina, um aminoácido não essencial, você produz e não proteinogênico, não faz parte das nossas proteínas completas. Produzido no fígado, no trato gastrointestinal e no rim, concentração sérica em jejum baixa. E aqui algumas referências para poder estar citando essas informações para vocês. Então, essa aqui é uma figura daquela revista Physiological Reviews, publicada em 2013, algumas ações da carnosina no miócito. Então, a primeira ali, número 1 em destaque, que é a principal função realmente descrita, com mais embasamento científico, que é o poder tamponante da carnosina. No número 2, estaria regulando a liberação do cálcio do retículo sarcoplasmático e até a sensibilidade ali da troponina C, né, em relação à contração muscular. Número 3, possibilidade de poder antioxidante. Número 4, né, quelando alguns metais pesados, isso poderia ser interessante. E o número 5, ela sendo exportada para o meio extracelular, liberando então a histidina, né, ao ser degradada pela carnosinase, e a histidina eventualmente sendo convertida em histamina, isso poderia estar sendo regulado durante cura de algumas feridas, alguma coisa por aí. Mas o que tem mais destaque, realmente mais evidência, é o número 1, correto? Então, gente, aqui mostrando a molécula de carnosina e ali em destaque em vermelho, exatamente onde há associação e dissociação do próton do meio. E agora falar sobre o sistema tampão bicarbonato, correto? Então, você observa aqui o próton sendo produzido e liberado pelo músculo esquelético, ele chega na corrente sanguínea, como já mostrado, pelos diferentes transportadores. Uma vez na corrente sanguínea, ele pode se associar ao bicarbonato. Como já citado também, isso acontece principalmente nas células vermelhas, onde existe uma enzima anidrase carbônica, que aumenta muito a velocidade dessa reação. Qual reação? Próton mais bicarbonato gerando ácido carbônico, que é o H2CO3 aqui. Esse H2CO3 é dissociado em CO2 e água, e o CO2 pode ser então eliminado pelos pulmões. Quanto maior a sua ventilação, quanto maior a sua expiração, quanto maior a eliminação de CO2, o gás carbônico, mais essa reação, que está uma reação em equilíbrio, tende a andar para a direita. É assim que a gente fala, anda para a direita, desloca para a direita. Ao se deslocar para a direita, há maior consumo de próton. Por isso que o pulmão, via sistema respiratório como um todo, né, via expiração, ao eliminar o CO2, consegue então controlar também o pH. Então isso acaba acontecendo.
Aqui eu botei duas figuras, gente, bicarbonato de sódio e o sódio citrato. Aparentemente esses dois suplementos, vamos colocar assim, são efetivos para aumentar a concentração de bicarbonato sanguíneo. Tá? Ambos são efetivos em aumentar as concentrações plasmáticas de bicarbonato. Então, bicarbonato de sódio e citrato de sódio. Tamponantes, então. Vamos falar das aplicabilidades no esporte. Desde a betalanina, como também do bicarbonato. Vale citar que na lista da WADA, da Agência Mundial Antidopagem, a lista proibida, né, do exame antidoping de janeiro de 2018, né, ou seja, do ano de 2018, tanto bicarbonato quanto betalanina não são considerados doping. Então, o atleta pode utilizar, sem problemas. Então, aqui uma busca minha rápida no site do PubMed, que todo mundo deveria acessar algumas vezes, né, para poder se atualizar em algum tema específico. Eu acessei 1º de dezembro de 2017. Botei palavra-chave, betalanina, exercise, performance. Marquei só com humano e só queria as revisões. Né? Vieram 29 revisões. Então, estou mostrando para vocês que com uma busca rápida, marcando só artigo com humano e só revisão, você tinha no 1º de julho de 2017, 29 revisões com o tema betalanina, exercício e performance. Então já tem bastante informação, bastante conhecimento sobre betalanina no esporte. Seguindo o mesmo raciocínio, botei bicarbonato, exercise e performance. Na mesma data, 1º de julho de 2017, marcando também só humano e só revisão, 35 revisões. Então já tem, de forma similar, bastante conhecimento com bicarbonato. Tá? Então você está bastante embasado para fazer uma aula dessa, para poder abordar esse tema. Aqui eu acessei no dia 5 de julho de 2017. Botei o autor, o Harris, né? E carnosina deveria aparecer no título. Também marquei só com humano, 14 resultados. Por que eu fiz essa busca? Para mostrar para vocês que esse autor, que esse pesquisador, o Harris, é uma das referências no tema, quando você fala de tamponamento, quando você fala de carnosina. Então você tem que estudar esse pesquisador, que você vai com certeza ter acesso a muita informação, conhecimento de qualidade sobre o tema carnosina performance. Tá? Então, outra busca também semelhante, o Harris com betalanina, mais 23 trabalhos apareceram. Tá? Então, o primeiro trabalho envolvendo suplementação de betalanina em humano para avaliar a concentração de carnosina intramuscular, qual seria o impacto, né, em humano após uma suplementação de betalanina, para avaliar a concentração de carnosina intramuscular, tem mais de 10 anos, foi publicado em 2006, e o principal autor, o primeiro autor foi o Harris. Então ele está desde a primeira aparição, né, sobre carnosina, estoque de carnosina em humano após uma suplementação de betalanina. Mostrando que ele realmente é o cara, um dos que mais publicam no tema, correto? Então aqui uma parte desse trabalho dizendo, e aqui também cabe salientar, tá gente, que é o seguinte, os testes que normalmente são feitos em laboratório, muitas das vezes são com esses aparelhos que vocês estão vendo. Bicicleta, esteira, um ergômetro de braço. Por comparação, tem muito menos estudo de campo, onde você avalia a performance, a capacidade física dos atletas nos movimentos que eles estão acostumados a fazer durante o esporte. A maioria dos testes são feitos nesses instrumentos aqui, nesses equipamentos. Que muitas das vezes não dá para pegar esse resultado direto da esteira, da bicicleta e transportar se esse atleta, sei lá, um atleta de combate, vai melhorar a performance dele. Então a gente tem que ter também esse cuidado na hora de interpretar aquele resultado. Às vezes foi um teste de wingate, de 30 segundos de potência máxima numa bicicleta, e o cidadão é um atleta de basquete. Então você está com um atleta de basquete na sua mão. E aí, vai melhorar a performance? Então, não necessariamente. Tá? Então, muitas das vezes aqui, na verdade, você está avaliando até a capacidade física do sujeito. E se essa capacidade física aumenta, você pode esperar que em algum grau isso seja convertido sim em performance, mas performance é multifatorial, tem um monte de variável. Né? E uma das pecinhas do quebra-cabeça, uma pecinha dessa equação para avaliar se a performance vai melhorar ou não, é você avaliar se a capacidade física, que seja anaeróbia ali no caso, está sendo aumentada. Né? Então, qual é a participação de uma capacidade anaeróbia para a performance total daquele atleta naquelas condições? Pô, é tanto. Bom, a sua capacidade física aumentou após a suplementação, seja da bicarbonato, da betalanina, enfim. Então, você pode esperar que sim, que haja alguma conversão desse resultado
no dia a dia, nas provas, nas competições. Tá? E uma outra coisa que também foi ventilada algum tempo atrás, que eu escrevi aqui então embaixo em vermelho, ó, era uma hipótese. Quando comparada à corrida, exercícios com grupamentos musculares isolados, por exemplo, do ciclismo, que é mais isolado para a perna, né, seriam mais suscetíveis a sofrerem acidose local e, portanto, se beneficiarem com a suplementação de betalanina. Essa é uma hipótese interessante, faz sentido. Quando você faz um ciclismo, a sua fadiga local pode ser maior realmente do que quando você está fazendo uma corrida. Né? A acidificação no meio ali, no seu quadríceps posterior de coxa, enfim, pode ser maior quando comparado a uma corrida. Era uma hipótese. Mas segundo esse trabalho aqui de 2016, nessa meta-análise, de novo lá, os pesquisadores de São Paulo, dentre outros, né? Você vê ali o Guilherme Artioli, o Bruno Gualano aparecendo. Enfim, nessa publicação de 2016, falando sobre suplementação de betalanina, capacidade física e performance, é uma meta-análise, eles falam que a literatura sugere que, entretanto, né, que a eficácia da betalanina não é afetada pelo tipo de exercício e que ambos, o exercício isolado ou até o exercício como um corpo como um todo, seria no caso a corrida, por exemplo, podem ser beneficiados da suplementação da betalanina da mesma forma. Então, essa hipótese não foi bem aceita, né? Quando foi testada, ela sucumbiu aos dados. Então, aparentemente, tanto na corrida quanto no ciclismo, você pode suplementar que a efetividade vai ser semelhante. Correto? Então, voltamos aqui para aquela figura que vocês já conhecem, onde majoritariamente a gente vai pensar que os exercícios, os atletas, característica de atleta, de qual prova pode se beneficiar principalmente com suplementação de tampão, você tem esses exercícios mais curtos, né? Ditos glicolíticos, onde você usa bastante a glicólise, a glicogenólise, onde vai cursar com a queda do pH. E essa queda do pH, então, poderia estar relacionada à fadiga. Se você dificulta a instalação da queda do pH, você poderia estar postergando a instalação da fadiga também. Então, normalmente isso é bem aceito. Em 2010 saiu essa publicação na Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, como eu vou mostrar aqui para vocês, onde tem diversas categorias, né? No caso são 4. Primeira categoria, aparentemente efetivo e geralmente seguro, o suplemento em questão, segundo esse posicionamento de 2010. Possivelmente efetivo, muito cedo para dizer, aparentemente não efetivo e ou até perigoso. Então, eu marquei ali em vermelho o bicarbonato de sódio e betalanina, como aparentemente efetivo e geralmente seguro para melhorar a performance. Então, realmente são efetivos. As outras categorias ali são suplementos para ganho de massa magra e suplementos para perda de peso, né, emagrecimento no caso. Mas o bicarbonato de sódio e betalanina para melhorar a performance, efetivo e seguro. Aqui em 2015, né, estão fazendo 2 artigos, um em 2015 e um em 2016. Então, mais um artigo de revisão, falando agora do bicarbonato de sódio, não mais, né, da betalanina, estou citando bicarbonato de sódio, uma revisão em 2015. De novo, ali você tem o Guilherme Artioli, o Lancha Júnior, sendo como autores, né? E marquei em vermelho ali uma passagem desse artigo. Ó. Predominantemente exercícios anaeróbios, como judô, algumas provas, né, de natação, boxe, waterpolo. Tem as referências ali, número de 89 e 92. Eu fiz questão de botar ali na íntegra, né, a referência inteira, para quem quiser buscar. Sugerem, né, que os efeitos ergogênicos observados e a capacidade física nesses exercícios testados podem ser, em algum grau, sim, transportados para a melhora da performance em esportes reais. Então, aquela discussão que eu estava tendo com vocês, em algum grau é passado, sim. Se você melhora a capacidade física, você pode imaginar que em esporte, onde a capacidade física é importante, principalmente ali a capacidade anaeróbia, você pode ter algum grau de melhora, sim, na performance, embora isso seja sempre multifatorial, a questão da performance. Então, em 2016, falando ainda do bicarbonato, isso aqui é um posicionamento mais atual do Colégio Americano. Em 2016, eles se posicionaram, né? Então, nutrição e performance atlética. E aqui eu estou marcando quem? O bicarbonato. Então, bicarbonato de sódio, efeitos ergogênicos, melhora a performance em eventos, né, que podem ser limitados pelo distúrbio ácido básico, associados a uma grande demanda por glicólise, glicogenólise anaeróbia, onde vai cair o pH, como a gente já sabe. Então, exercícios intensos, eventos intensos, com duração, se você for pensar em exercício único, né, de 1 até 7 minutos. Então, seriam as provas bastante intensas com queda do pH, onde a efetividade do bicarbonato estaria aumentada. Tá? Então, ele coloca ali provas de 800 metros a 3.000 metros, 3 quilômetros. Né? Similarmente, pode melhorar a performance em exercícios
intervalados também, né, que podem ser incorporados durante programas de treinamento para qualquer tipo de atleta. Então, essa é uma discussão que eu vou ter com você, gente, posterior, que é a seguinte: por mais que você tenha, sei lá, um Usain Bolt, uma prova de 100 metros, eu não vou esperar suplementar bicarbonato de forma aguda numa prova de 100 metros e acho que vou melhorar a performance. Não vai. Até porque, durante a prova, a queda do pH não compromete muito a questão da fadiga. Não é por aí. A fadiga são outros mecanismos. Mas o Usain Bolt, no dia a dia de treinamento, não só ele como vários outros atletas, treinam de forma intensa, intervalada, muitas das vezes. Então, no treinamento, você suplementar bicarbonato pode ser efetivo, melhorar a capacidade física dele ao longo do treino, ou seja, uma adaptação crônica já do treinamento associado a esse recurso ergogênico, e isso eventualmente melhorar a performance dele no dia da prova, naquela prova mais importante, uma prova-alvo. Então, por mais que na prova em si, repetindo, no dia da prova não seja efetivo de forma aguda, mas ajudou a melhorar a capacidade física dele de forma crônica no dia a dia no treinamento. Isso também vem sendo sugerido nesse posicionamento do Colégio Americano de 2016. Tá? Então, seguindo essa linha de raciocínio, isso poderia até dificultar a instalação da fadiga em vários esportes, até esportes coletivos, futebol, basquete, vôlei, handebol poderia ser, não há problema algum. Exercícios, né, onde você tem vários sprints ao longo da prova, correto? Ao longo desse jogo, e até atletas de endurance, até mesmo atletas de endurance, provas bem mais longas, onde bioenergeticamente você não vai usar tanta glicólise, glicogenólise com queda do pH, enfim, mas você pode ter situações, como representado aqui na figura, subir uma ladeira, subir uma montanha, onde você tem que quebrar ritmo de prova, dar um sprint, ou até quando você está fazendo uma prova de maratona, já passaram-se 42 quilômetros, você olha para o lado e ainda tem um adversário no seu lado, alguém tem que dar o sprint. Então, nesse sprint, pode ser que você, ao ter suplementado bicarbonato antes da prova, possa contribuir em algum grau. Tá? Então, tem esse raciocínio também. Tá? Efeitos fisiológicos e mecanismos para esse recurso ergogênico. Quando você toma essa dose de forma aguda para exercício, pode aumentar a capacidade tamponante extracelular. Pode causar também desconforto no trato gastrointestinal, se você está um pouquinho mais para frente, né? E aí isso até impedir a performance, tá, gente? Então, se você for muito sensível ao bicarbonato, errar na dose, botar uma quantidade grande, você realmente pode acabar até perdendo performance por conta disso. Bom, esse aqui é um artigo original de 2012, também vou fazer aqui uma questão cronológica, 2012, 2013, 2014 e 2016. Então, essa primeira que está aparecendo aqui, 2012, um artigo original, então daquele fera lá, referência do Harris, falando de beta-alanina, e vocês podem observar que ao avaliar, né, o tempo de prova, menos de 60 segundos, entre 60 segundos e 240 segundos, ou seja, de 1 a 4 minutos, e mais do que 4 minutos, se observa que mais do que 4 minutos, mais do que 240 segundos ali, também é efetivo a suplementação da beta-alanina. Mas mais efetivo ainda, aparentemente, aquele exercício que vai se beneficiar, se você for pensar de forma única, é de 1 a 4 minutos. Então, exercícios de 1 a 4 minutos de duração são efetivos, são o alvo, né, para você suplementar a beta-alanina. Mas todo aquele raciocínio que eu tive com bicarbonato em relação a outras provas, esporte, maratona e tal, futebol, enfim, tudo isso também serve como raciocínio aqui. Se for um evento único, então, como já sugerido, bicarbonato de 1 a 7 minutos, beta-alanina de 1 a 4 minutos. Mas esportes coletivos, maratona inclusive, também podem aumentar o poder tamponante e se contribuir para a performance. Então, no outro trabalho aqui também de 2012, né, também do Harris, efeitos da suplementação de beta-alanina na performance do exercício. Aqui é uma meta-análise. Tá? Então, uma meta-análise para avaliar o efeito da suplementação da beta-alanina. Então, ele próprio fala no artigo que ele conseguiu avaliar 12 artigos, o N foi baixo, em relação à performance. Para a capacidade física, já tinha uma quantidade muito maior de trabalho publicado. Então, em 2012, já estamos em 2017, né? Mas em 2012, finalzinho de 2017, dezembro de 2017. Mas em 2012, naquela época, poucos trabalhos avaliaram a performance em loco, né? Então, ali com o atleta ali no campo. Muito mais trabalho de laboratório ali dentro em condições mais controladas. Onde verificou-se até o momento ali que a capacidade física realmente melhorava. Principalmente testes até exaustão. Maioria na bicicleta com 110% do VO2 máximo.
Então você ia para a bicicleta, se matava ali até a exaustão, a capacidade física melhorada após a suplementação da betalanina. Com a performance não teve diferença, correto? Mas o N realmente era baixo, ele próprio cita isso. Então naquela época tinha mais evidência com capacidade física do que com a performance. Tá? Ele também coloca aqui que a maioria dos participantes desses estudos, dessa meta-análise, eram ativos, de forma recreacional, mas não eram atletas de elite. Então aqui não tinha muito atleta de elite, tá? Só para frisar isso também. Você tem que olhar muito bem a metodologia. Foi sedentário? Foi atleta moderadamente ativo? Atleta de elite? Qual foi a dosagem? Qual o time da ingestão? Teve distúrbio gastrointestinal ou não? Foi com homem? Foi com mulher? Idoso? Jovem? Criança? Tudo isso você tem que analisar para tentar trazer aquela realidade daquele experimento, daquele protocolo experimental para o seu dia a dia, para ver o quão se aplica ou não. Agora a gente anda aqui, estamos em 2013, estou falando ainda da carnosina, performance, né? E até questão da saúde, né? De novo o Roger Harris aparecendo, e aqui ele já mostra que a performance, ok, a performance pode melhorar sim, tá? Observações não publicadas no grupo, falou que a suplementação de betalanina, então primeira vez que eu estou dando algum número aqui para vocês, ó, 4 semanas de suplementação de betalanina, um mês, né? 6,4 gramas por dia, foi capaz de aumentar de forma significativa até 7%, ó, a capacidade na performance ali no exercício intermitente. No caso, foram 4 tiros de 30 segundos ali no engage, tá? Representei ali por aquela figura. Foi para a parte superior do corpo. Então, 4 tiros de 30 segundos em indivíduos atletas de combate que realizaram esse protocolo. Após uma semana, um mês de suplementação com betalanina, melhoraram a sua performance. Se isso vai melhorar de novo a performance dele dentro do octógono, dentro do tatame, não sei. Mas que a capacidade física dele melhorou sim. E a performance no teste de engage também melhorou. Então, betalanina, incremento da performance no teste de engage em atletas de combate. Em 2014, mais um trabalho do Harris, correto? Também temos aqui, ele é o último autor, Lancha Júnior, então, de novo, pessoal de São Paulo, Guilherme Artioli, Bruno Gualano, então estão publicando muito bem. Então, nessa publicação de 2014, ó, betalanina durante um mês, 6,4 gramas diárias, indivíduos não treinados versus ciclistas treinados. Então, será que o não treinado e o atleta mais treinado eles respondem da mesma forma? O protocolo foi ciclismo, bastante específico, de alta intensidade. De novo, 4 tiros de engage, 3 minutos de recuperação, e o resultado principal do trabalho foi que houve melhora na performance, mais ou menos em 3% para ambos os grupos. Então, de novo, melhorou a performance no teste de engage, melhorou a capacidade física. Teste de engage, 4 tiros realmente dá uma acidose metabólica, uma acidose no músculo, e você utilizar um tampão melhora a sua capacidade física e, por tabela, a performance nesse protocolo experimental. Tanto atleta quanto sedentário se beneficiaram dessa suplementação. Botei aqui embaixo, olha, mais 1, 2, 3, 4, 5 artigos citados por esse artigo original aqui. Então, ó, uma publicação de 2013, outra de 2010, 2013, 2013, 2013, todas falando sobre o que? Marquei em vermelho, ó. Performance, 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 performance. Primeira publicação, 100 metros de natação, 2.000 metros no remo, 2.000 metros no remo, 2.000 metros no remo. Aqui tem outdoor e indoor, se eu não me falha a memória, se a gente for ler. Aqui vou ver para vocês, tal. O terceiro trabalho de 2013, ó, foi um ergômetro de remo, né? Foi um ergômetro. Também melhorou a performance para 2.000 metros. E o último trabalho aqui, uma corrida de 800 metros. Todos avaliando performance. Todos eram atletas. Então, atleta realmente se beneficia com a suplementação de betalanina, tá? Melhorando a performance em várias atividades, como vocês podem observar. Várias modalidades esportivas. Então, aqui em 2016, sai o posicionamento sobre a betalanina no Colégio Americano e mostrando que exercícios, né, exercícios únicos, único tiro de 1 a 4 minutos, seriam aqueles que se beneficiariam mais, correto? E ele cita, nessa publicação de 2016, do Colégio Americano, esse trabalho aqui de 2014, que é uma revisão sistemática. Tá, então, uma das referências para colocar esses parâmetros da efetividade da betalanina, de novo, que melhoraria a performance em eventos, né, que também está relacionado com o distúrbio ácido básico e tal, que usa glicólise, glicogenólise fermentativa, né, esses exercícios de 1 a 4 minutos poderiam ser beneficiados. Tem que tomar de forma crônica, diferentemente do bicarbonato, que ali é o efeito agudo,
betalanina só vai funcionar de forma crônica, aumentando os estoques iniciais de carnosina dentro do músculo, correto? Tá, então vai aumentar os estoques de carnosina, ele próprio ele cita, ele fala, seria um tampão então intracelular. Tá? Agora, também, como eu vou citar um pouquinho mais para frente, efeito colateral principal citado é parestesia, como se fosse um formigamento, correto? Ali principalmente no rosto. Tá? Então ele cita esse trabalho aqui de 2014, que é uma revisão sistemática. Né? E aqui também estou mostrando um sachêzinho de betalanina, até porque, gente, pela Anvisa, não dá para vender ainda no Brasil, a não ser se for farmácia de manipulação. Então, a betalanina você tem que solicitar de forma manipulada. Tá? Então, em 2016 também já mostrei essa revisão para vocês, né? Já foi apresentada essa revisão sistemática, essa meta-análise, né? Que também saiu então junto no mesmo ano daquela publicação no Colégio Americano. Né? Aqui tiveram 40 estudos, né, individuais, né, que foram analisados, acabaram sendo analisados de um quantitativo muito maior que foi sendo cortado em função da metodologia, 65 protocolos de exercícios diferentes, totalizando mais de 70 exercícios mensurados, 1.461 participantes foram incluídos nessa análise. Então, assim, um trabalho bastante interessante desse grupo, né? Uma meta-análise interessante, saiu, está fresquinha, saiu ano passado, falando sobre a suplementação da betalanina. Então, dentre outras coisas, nessa meta-análise, eles dividiram a duração dos exercícios que foram apresentados ao longo dos artigos originais. Duração 1, duração 2. Duração 1, tem 1, 2, 3, como vocês podem observar ali na esquerda em cima. Duração 1, 1, 2, 3. 1, exercício de até 1 minuto. 2, de 1 a 4 minutos. 3, mais de 4 minutos. E a duração 2, né, também 1, 2, 3, exercícios de 1 até 30 segundos, meio minuto, de meio minuto a 10 minutos, e no número 3, mais de 10 minutos. Porque na duração 1 ali, gente, até 1 minuto, de 1 a 4 minutos e mais de 4 minutos, como os exercícios eram estratificados, isso é o regular, isso é o normal da literatura. Além dessa análise, eles também quiseram analisar por conta própria, dividiu exercícios de outra forma, entendeu? Até 30 segundos, de 30 segundos a 10 minutos e exercícios com duração maior do que 10 minutos. Então, eles fizeram essas duas análises. Fizeram também em relação à capacidade física e à performance, indivíduo treinado e não treinado, exercício isolado e para o corpo inteiro, e se foi contínuo e intermitente. Então, um belo trabalho, né? Então, eu destaco aqui em amarelo alguns pontos importantes que eles destacam ao longo desse artigo. Duração do exercício é o fator que mais impacta. Então, você pensar numa suplementação de betalanina, de todas as variáveis, contínua, intermitente, é treinado ou não treinado, é capacidade física e performance, é exercício isolado e o corpo todo. Gente, o que mais impacta, importante, anota isso, é a duração do exercício. Tá? Esse é o mais importante. Segundo eles, né, segundo esse trabalho, duração essa que pode girar em torno de 30 segundos a 10 minutos, sendo efetivo. Tem mais trabalho mostrando que a capacidade física melhora comparado aos trabalhos com performance, mas a performance também melhora, que quantitativamente tem muito mais trabalho avaliando a capacidade física. Indivíduo não treinado responde muito bem, o treinado responde também, mas aparentemente o não treinado responde melhor. Tá? Até diferente um pouco do que eu mostrei lá em 2012, se não me falha a memória, que ambos respondiam do mesmo patamar, em torno de 3%, mas aqui já é uma meta-análise mais atual. Então, o não treinado responde, o treinado responde e o treinado um pouquinho pior. Até porque é difícil você pensar que o treinado, por já estar bem treinado, e quanto mais treinado, mais difícil ainda você melhorar a performance dele. Exercícios isolados iguais aos exercícios de corpo inteiro, né? Então isso já tinha mostrado. Intermitente igual ao contínuo, também isso é interessante. Ambos podem se beneficiar. Tá? Se for intenso o suficiente, seja intermitente, seja contínuo, onde cursa com a queda do pH, um efeito tampão nessas ambas atividades será efetivo. E outro ponto interessante, a co-suplementação com bicarbonato de sódio é superior à ingestão isolada de betalanina. Então você tem a betalanina isolada, é efetiva, você tem o bicarbonato de sódio isolado, também é efetivo, e a co-ingestão, quando você faz os dois, parece ter um resultado ainda superior. Tá? Então, marcando aqui de novo em vermelho, atletas podem se beneficiar. Então, são uns poucos suplementos que realmente são efetivos, inclusive para atletas. Então, aqui algumas imagens que a gente pode associar esses efeitos benéficos da suplementação da betalanina e do bicarbonato. Atletas do jiu-jitsu,
né, onde tem muita explosão. Mas, de novo, isso não vou ficar aqui repetindo toda hora, não. Mas é aquela bela ideia. Você pode aumentar a sua qualidade de treinamento, melhorar a sua capacidade física, isso melhorar a sua performance durante a luta ou não. Você pode perder a luta com o Ippon rapidamente, então não foi nada efetivo, ou também você pode ganhar essa luta com o Ippon, né, com maior potência, principalmente já no final da luta, você está cansado, você tem que usar toda a sua energia, sua capacidade de tamponamento ser superior. Então não pensa só no exercício agudo, pensa que o treinamento foi superior e por tabela a capacidade física, pelo menos aquela ali anaeróbica também está aumentada, incrementada. Então atletas de luta, jiu-jitsu, judô, né, o boxe aqui da mesma forma, então vai passando os rounds, seu braço vai ficando pesado e você tiver suplementado estoque de maior de carnosina, bicarbonato, pode ser mais efetivo e ser superior a um indivíduo que não está suplementado. Isso pode ser uma pequena vantagem. Isso não vai definir necessariamente quem vai ganhar a luta, né? Mas pode ser uma vantagem, pode melhorar a sua capacidade física. Então, gente, esportes de combate em geral, representados aqui, normalmente são feitos em rounds, né? O tempo, acho que a maioria acaba sendo assim. O tempo vai passando, você vai fadigando, se você tiver com capacidade de tamponamento maior, melhor para você. Aqui já citado, inclusive, em artigos originais, waterpolo e natação, dependendo aqui da prova de natação. Eu acho que as provas mais curtas podem ser mais efetivas, mas provas mais longas também, desde que melhore sua capacidade de tamponamento no seu treinamento, no seu dia a dia, você conseguiu treinar melhor. Aquela velha história. Né? Então, de novo, aqui é uma corrida, atletismo pode se beneficiar bastante, corridas até 3.000 metros com certeza, tem muita prática nisso. Né? Crossfit, que está na moda, né, veio para ficar, né, não sei se é moda, acho que veio para ficar de fato, muita gente curte, gosta, são exercícios intensos, tem várias provas, né, de crossfit, se você também melhora a sua capacidade de treino, tamponante, questão do pH, fadiga, isso pode ser efetivo para esses atletas. Né? Então, como também comentado, aparentemente você não usaria, né, um bicarbonato ou uma betalanina para provas muito curtas. Mas como já falado N vezes aqui, tem que frisar isso. Né? Isso é um pulo do gato também para você pensar. Provas que sejam mais curtas do que 1 minuto, que seja 30 segundos, provas mais longas do que 5, 6, 7 minutos, ainda assim podem se beneficiar por conta do treinamento. Não na prova em si, mas do treinamento do dia a dia. A prova eu sei que ele não vai fadigar por conta da queda do pH, mas ele melhorou a capacidade física dele ao longo do treino, com uma adaptação crônica. Né? Então, treinamento versus competição. Então, essas provas aí todas, gente, são muito curtas. Né? Então, você tem aqui uma prova de 50 metros de natação, você tem o halterofilismo, lançamento de dardo, lançamento de peso, martelo, ciclismo, sprint, a maior imagem ali saltando, vara, enfim, patinação no gelo, de corrida. Essas provas não caracterizam a queda do rendimento de forma aguda pela queda do pH. Mas você melhorar a sua capacidade física e pode melhorar, inclusive, essas provas sim. Isso eu acredito. Da mesma forma que o Usain Bolt, né? Ele pode ter benefício após suplementar os tamponantes. Da mesmo raciocínio, as provas mais longas também se enquadram. Treinamento versus competição. Então, nesse artigo aqui de revisão, também do professor Guilherme Artioli, do Antônio Lancha Júnior, né, 2015, artigo de revisão, mostrando que vários tiros de alta intensidade, né, podem, sim, consistentemente melhorar a performance em até 8%. Ele cita essas referências aqui, 57, 87, 88, que eu botei aqui na íntegra para quem quiser ler. Todas ali de 2013, 2005 usaram bicarbonato e a primeira de 2013 usou betalanina também. Tá? Então, ali eu marquei em vermelho, performance intermitente, com exercício intermitente, exercícios intermitentes prolongados e sprint, né? Performance no sprint também com exercício intermitente. Então, exercício intermitente tem literatura, tem trabalho mostrando que pode melhorar a performance também, em vários tiros intermitentes, intensos, seja com bicarbonato ou seja com a coagestão de bicarbonato e betalanina. Né? Então, aqui, você está numa prova de minutos ou horas, sei lá, e no final você tem que dar um sprint para ver quem vai ser o campeão. Né? Então, aqui você está usando capacidade de tamponamento. Aqui você está usando capacidade de tamponamento também, numa maratona, por exemplo, onde você tem que dar o tiro final, como já citado. Principalmente aqui, futebol americano, aquele jogador que tem que ficar dando tiro com a bola, né, o runner, para fazer o
o touchdown, né? Então, várias vezes ao longo do jogo ele tem que dar tiro, capacidade tamponante superior vai ser melhor. Aqui da mesma forma, futebol de salão, vários tiros, exercício intenso a todo momento, não para o jogo. Basquete, saltos, pulo, toco, assistência, enterrada, vôlei, salta, bloqueia, saque, jogo muito intenso, handball muito intenso, tiro toda hora, salto toda hora, capacidade tamponante superior vai ser melhor, vai te dar uma condição melhor de jogo, com certeza. Tênis, por mais que o jogo seja 3, 4, 5 horas às vezes, num grande slam, fazendo 5 sets, com certeza é muito intenso, tiro toda hora, tiro descansa, tiro descansa. Se você tiver a capacidade tamponante inicial maior, isso pode ser interessante. E até na musculação, gente. Principalmente quando o maior objetivo da periodização do treinamento foi hipertrofia, em detrimento da força muscular. Então, controvérsias à parte, vamos botar aquele modelo tradicional aqui de uma série de musculação visando hipertrofia. Não vou botar no momento oclusão vascular, enfim, nada disso. Aquela básica, 8, 10, 12 repetições que seja, dependendo do grupamento muscular, séria repetição, aí tem várias possibilidades, mas o fato é que está intenso, você está chegando à fadiga, é glicogenólise pra caramba, fermentativa, parte da fadiga é assim também por conta da depressão de carboidrato, por queda do pH. Então, eu acredito que uma capacidade tamponante, em algum grau, possa sim também melhorar a sua capacidade de treinamento, inclusive na musculação visando hipertrofia. Não seria assim um suplemento número 1 para hipertrofia, tem outros, né? Whey protein, creatina, enfim, mas poderia estar contribuindo de alguma forma, né? Melhorar a sua capacidade física nesse treino, que parte da fadiga também cursa com queda do pH. Aí eu vou extrapolar um pouquinho aqui, pensando até nos atletas de elite. Claro que esse perfil de atleta empilha muita coisa de suplemento, empilha muita coisa de farmacológico, que pode gerar, inclusive, doping. Enfim, não vai ser aí o bicarbonato ou a carnosina que vai fazer diferença aqui, porque ele ficou desse tamanho por conta de carnosina e bicarbonato. Não é isso que eu estou querendo dizer, isso é óbvio, né? Mas mostrando que existe, pelo menos na minha visão, por tudo que eu tenho falado aqui, uma possibilidade sim de melhorar a capacidade física dele durante o treinamento, se esse treinamento for intenso o suficiente para cursar com a queda do pH. Então poderia melhorar em algum grau a sua performance, tanto em homem quanto mulher. Lembrando que mulher tem uma concentração de carnosina intramuscular menor do que a do homem. Embora após a suplementação com betalanina, a concentração de carnosina no homem e na mulher aumentam proporcionalmente de forma semelhante. Em valor absoluto que o homem terá mais, mas proporcionalmente aumenta de forma semelhante. Ou seja, a mulher também é responsiva à suplementação de betalanina.